Oi! Nesse momento, eu que vos falo, professor Ronilson Mendes, trago aqui mais uma aula sobre a matéria Legislação da Nova Cap. Eu estou trabalhando aqui com o Estatuto Social da Nova Cap, ok? E aí, como eu já falei, eu havia dito que hoje iria ser a aula sobre competências, atribuições da diretoria, da Assembleia, aliás, do Conselho de Administração. Mas não é bem assim. Eu resolvi deixar a parte de competências do Conselho de Administração, da diretoria colegiada e dos demais 5 diretores da diretoria colegiada para o final. Então eu vou aqui fazer agora uma remate aí do Estatuto Social e a gente vai ver essa parte de competências no final, até porque eu vou fazer um paralelo entre as competências do Conselho de Administração com a da diretoria colegiada e faço também um paralelo aí das competências das outras, né, 5 diretorias, como também vou falar sobre a competência do presidente, do diretor-presidente da diretoria colegiada, tá bom? Então isso aí é a parte final do nosso curso aí. Creio que pelo menos umas 3 a 4 aulas, tá bom? Então vamos para cá. Aqui, falando sobre a diretoria colegiada, eu vou estar tratando com você entre os artigos 23 e o artigo 25 aí do nosso Estatuto Social, que tem 51 artigos. Então, estamos caminhando aí para a reta final, beleza? Então, vamos aqui. Primeiramente, nós sabemos que a diretoria colegiada e o Conselho de Administração fazem parte aí, eles realizam a administração da Nova Cap. São os órgãos de administração da Nova Cap, tá bom? Cada um na sua esfera. Eu havia dito na aula passada que o Conselho de Administração é o órgão ONSOCA. ONSOCA? O que é isso, Ronilson? ONSOCA. Ou seja, órgão normativo superior de orientação e controle da administração da Nova Cap. Já a diretoria colegiada é o órgão executivo da administração da Nova Cap. Ok? Então, vamos agora verificar o seguinte. A composição. Compõe-se a diretoria colegiada compõe-se de 6 membros, tá? 6 membros. Quem são eles? O diretor-presidente. Aí eu até criei aqui um macete. Que macete é esse, Ronilson? Pau feio. O que é isso, Ronilson? Mais uma vez tu vem com salência. Não, calma. Eu me inspirei nesse cabo de vassoura aqui. É um pau feio. Não é isso? Então, pessoal, isso aqui é só pra gente. É um mnemônico pra gente não esquecer, tá? Tá bom? Então, olha só aqui. A composição da diretoria colegiada, ela é composta pelo diretor-presidente, diretor administrativo, diretor de urbanização, diretor financeiro, diretor de edificações e o diretor de obras especiais. Tá aí? Tá vendo? São 6 diretores, tá? Que compõem aí a nossa diretoria colegiada. Então, vamos gabaritar esse concurso? Olha só pra cá. Eles são eleitos, nós sabemos que os membros da diretoria colegiada são eleitos, já havia dito, por quê? Pelo Conselho de Administração, tá? E quem é que elege os membros do Conselho de Administração? Quem é que elege os membros do Conselho Fiscal? A Assembleia Geral, para a gente não esquecer, tá? E agora, a experiência, os membros do Conselho os membros da diretoria colegiada, assim como eu já havia dito, a mesma coisa para os membros do Conselho de Administração, terão que ter experiência comprovada em administração pública ou privada, tá? E outra coisa, impedimentos. Esse impedimento aqui também já havia dito, eu já havia falado, é o impedimento sobre relação de parentesco, tá bom? Então, os membros da diretoria colegiada não podem ser entre si parentes por afinidade ou consanguinidade até o 3º grau, como também entre os membros do Conselho de Administração. Então, essa relação, esse impedimento vale para os 2 conselhos, entendeu? Então, vamos prosseguir aqui. Requisitos. Aqui, quando eu falo em requisitos, eles botaram novamente os requisitos sobre que tem que ser residente no país, entendeu? E tem que ser pessoa natural. Mas lembrando só que eu já havia dito lá naquelas disposições comuns ali para o Conselho de Administração e para a diretoria colegiada, aquelas disposições comuns, nós já sabemos que os requisitos, né, entendeu?
terão que ser o quê? Pessoas residentes no país, naturais e que tem que obedecer lá o artigo 147 aí da Lei 6.404 de 1976, que é a Lei das SAs. Então, aqui foi só uma questão de repetir mesmo, tá? Agora, requisitos no que tange a currículo, tá bom? Currículo. Olha só aqui. Os diretores de edificações, urbanização e obras especiais têm que ter diploma de nível superior em engenharia ou arquitetura. O diretor financeiro e administrativo tem que ter o quê? Diploma de nível superior e experiência comprovada. Eu não sei por que botou experiência comprovada, você já tem aqui. Tudo bem. O presidente, o requisito para ele é que tenha diploma de nível superior. Então, observe uma coisa, isso aqui é o estatuto aprovado em 2015, tá? Então tem aqui algumas coisas em relação a um estatuto novo que rolou pela internet para aí de 2013. Se liga aí, tá? Então tá aqui, fique muito atento a esse detalhe aqui do currículo desses diretores. A investidura, pessoal, vai dar-se, primeiramente, a pessoa tem que apresentar a declaração de bens, senão não vai ser investido, e tem que assinar, né, o livro de reuniões. Tem que assinar o quê? O termo de compromisso e posse no livro de reuniões da diretoria colegiada. Então, a investidura dá-se com a entrega da declaração de bens e com a assinatura do termo de compromisso e posse, no livro, no LRDC, que é o livro de reuniões da diretoria colegiada. Tá bom? Nós vimos lá que lá no Conselho de Administração era o livro que era o LARCA, né? Então já vimos falar sobre isso aí. As reuniões, a frequência das reuniões são semanais, tá? A frequência das reuniões são semanais, beleza? Nós vimos que para o Conselho de Administração as reuniões é ao menos uma por mês. Aqui não, as reuniões ordinárias são semanais e as extraordinárias acontecem quando for necessário, claro que obedecido aí os requisitos legais. Quórum das deliberações. Pessoal, em regra, todo quórum, né? Eu não vi um quórum aqui nesse estatuto, um quórum qualificado. Um quórum para abrir a sessão, para inaugurar a reunião, é a maioria dos votos, a maioria dos membros, tá bom? Então, tendo ali a maioria dos membros, que no caso, se são 6 ao todo, então a maioria é 4. Aí eu vou inaugurar essa reunião, tá bom? Então, aí fala o seguinte, que isso aí que é o quórum das deliberações. A maioria, para que ocorra a deliberação, tem que estar presente a maioria dos membros da diretoria colegiada, que no caso seria 4. Questão recursal. No que tange a questão recursal, como o parágrafo é um tanto grande, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Então, artigo 23, parágrafo número 5º, número 5. Aí depois eu vou comentar. Olha só aqui. Das deliberações da diretoria colegiada, que são tomadas por maioria de votos, caberá recurso ao Conselho de Administração interponível no prazo de 15 dias contados da decisão impugnada ou de sua ciência pelo interessado. Então, prazo da decisão impugnada ou de sua ciência pelo interessado, tá bom? O pedido de reconsideração será interposto perante a própria diretoria colegiada, que poderá rever a decisão no prazo também de 15 dias, tá? Mantida a decisão, o recurso será encaminhado para o Conselho de Administração. O diretor-presidente e o diretor do Conselho de Administração poderá conceder ao recurso efeito suspensivo. Pirei, irmão Nilson. Traduz isso aí para nós. Pessoal, primeiro, olha só. Houve uma decisão aí prolatada pela diretoria colegiada. Piorou isso. Uma decisão que foi o quê? Tomada aí pela diretoria colegiada, tá bom? Esta decisão poderá haver recurso, tá bom? Então esse recurso tem um prazo aí de 15 dias, entendeu? Conforme eu falei. Então o prazo recursal é de 15 dias. Aí eu falei aí para você em relação a esses 15 dias, tá bom? Então esse recurso será interposto em 15 dias. Ele será interposto perante a própria diretoria colegiada. A própria diretoria colegiada poderá rever. Poderá o quê? Rever. Ela vai fazer uma revisão da decisão. Ela poderá, ela mesma, ok? Dar um outro desfecho, uma outra decisão favorável àquela pessoa.
Mas caso ela mantenha a decisão outrora tomada, ela deverá fazer o quê? Ela deverá encaminhar esse recurso ao Conselho de Administração, tá bom? E outra coisa que eu não posso deixar de falar, entendeu? O presidente, o diretor-presidente e o presidente do Conselho de Administração poderá conceder a este recurso o que nós chamamos de efeito suspensivo pirônios. O que é isso? Ou seja, você vai suspender. Se a decisão for, por exemplo, de perca, entendeu? De mandato, entendeu? Aquela pessoa continua no cargo enquanto for decidido aí, entendeu? Pelo Conselho de Administração. Então, quais são as duas autoridades competentes para conceder efeito suspensivo, entendeu? A uma decisão da diretoria colegiada? Justamente quem? O diretor-presidente e o diretor e o presidente do Conselho de Administração, que nós sabemos que são pessoas distintas. Beleza? Então tá aí. Falei sobre essa parte aí, sobre essa questão recursal, tá? Então os prazos aí é 15 dias, 15 dias. 15 dias para interpor e 15 dias para rever, tá? Então vamos para cá. Beleza? Mandato dos membros da diretoria colegiada é de 2 anos. Então é permitido reeleições, tá? Então é mais de uma. Agora olha só, a duração do mandato conta da investidura mais antiga, beleza? Então a duração do mandato conta da investidura mais antiga, tá? Então é 2 anos contando da investidura mais antiga. Quem primeiro tomou posse, digamos, posse dia 10 de janeiro, já vi um outro tomando dia 10 de fevereiro, dia 10 de março, não. Os 2 anos eu vou contar aí da investidura mais antiga, o que tomou posse em janeiro. Vamos para cá, o que foi investido no carro em janeiro, né? É a investidura mais antiga, tá? Não podemos esquecer que você pode tomar posse, tem um prazo para ser investido no carro, né? Prazo de gestão. O prazo de gestão, pessoal, a gestão, aquilo que eu já havia dito, é uma situação comum, tanto à diretoria colegiada quanto ao conselho de administração. Então, a gestão, ela acontece até a investidura dos novos diretores, tá bom? Então, esse aí é o prazo de gestão, tá? O voto do diretor-presidente. Então, o voto do diretor-presidente. Ele tem direito ao voto comum e ao voto de desempate. Esse voto de desempate, também conhecido com o nome de voto de qualidade, de voto de Minerva, tá? Então, é o que? Ele poderá votar 2 vezes, tá? Tem um direito ao voto comum, e se houve empate, ele vai votar novamente, ele vai desempatar, tá? Nós chamamos de voto de Minerva. Tranquilo, galera? Tô gostando, vamos aqui para prosseguindo, né? Pessoal, preparar essa aula aqui foi quase que um parto, não mais nessa parte aqui de vacância, tá bom? Foi um tanto interessante. Então eu sintetizei para você o que está lá. Eu esquematizei bonitinho para ti aqui. Vacância do cargo. Pessoal, a vacância do cargo, entendeu? De membros da diretoria colegiada acontece da seguinte maneira: a ausência por mais de 30 dias consecutivos. Ele perderá o cargo, tá? A ausência, faltou aqui um acento. A ausência, né? A ausência por 60 dias interpolados. Aí nós vamos verificar um decreto distrital que fala sobre a questão dos feriados, que não são considerados feriados, de sábado, domingo, feriados, e assim por diante. Faltar a mais de 4 reuniões da diretoria colegiada. Então faltou a mais de 4 reuniões, vai perder o cargo, tá? Claro que tudo isso aí, pessoal, é se não tiver justificativa, tá? Não atender à convocação feita pelo Conselho de Administração. Então, desobediência, não atendeu à convocação feita pelo Conselho de Administração, é motivo para vacância, para perda do cargo. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui, falei sobre os 4 casos intrigantes sobre perda do cargo. Vamos lá. A ausência por mais de 30 dias, a ausência por 60 dias interpolados. Isso aqui, pessoal, durante o mesmo ano, entendeu? Durante o mesmo exercício. Faltar a mais de 4 reuniões da diretoria e não atender a convocação do conselho, não atender a convocação feita pelo Conselho de Administração. Aqui não fala quantas, mas você não atendeu, você desobedeceu, já está sujeito aí a perder o cargo. Beleza? Então tá aí. Garantia de remuneração. Pessoal, durante as ausências e os afastamentos aí autorizados, a pessoa terá a sua remuneração aí referente a esses dias. Não vai perder essa remuneração. Então é isso que fala aqui, garantia da remuneração.
Licença ou afastamento por mais de 30 dias. Olha só, em caso de licença ou afastamento por mais de 30 dias de membro da diretoria colegiada, será nomeado, entendeu? E haverá uma nomeação do substituto, entendeu? Que será feita entre os próprios membros da diretoria colegiada pelo Conselho de Administração. Então vamos aqui resumir essa presepada aqui, tá? Licença ou afastamento por mais de 30 dias, beleza? Aí não é vacância, tá? A nomeação do substituto será feita entre os diretores, os demais diretores, pelo Conselho de Administração. Grave isso. Licença ou afastamento por mais de 30 dias, entendeu? Será feita uma nomeação do substituto entre os membros da diretoria colegiada, ok? Pelo Conselho de Administração. Vamos lá. Gratificação natalina, que não falou aqui. Aquela gratificação de 1/12 da remuneração devida no mês de dezembro por exemplo, o que acontece? A pessoa trabalhou 6 meses. 1/12 de 6 é o que? Dá metade da remuneração. Então é 1/12 da remuneração devida no mês de dezembro por tempo, né? De serviço aí, tá? Então essa aqui também é conhecida com o nome de gratificação natalina, tá? Agora, pessoal, um ponto intrigante desse nosso discurso de hoje, tá? A vacância definitiva, tá bom? Olha só, aí o estatuto começa a enrolar e você, poxa, como é que eu faço, Ronilson? Socorro, help! Então tá aqui, vacância definitiva de... Vou tratar agora sobre a vacância definitiva no que se refere à substituição. O novo titular será eleito pelo Conselho de Administração. Porém, existe um período, durante o período de vacância, entre vagou o cargo e a eleição desse novo titular, como é que acontece? Não ficará, entendeu, sem pessoas que respondam pelaquela pasta ou pela presidência aí, né? Então, vamos aqui, período de vacância do diretor-presidente. Qual é o período de vacância do diretor-presidente, tá? O que vai acontecer? Olha só, durante o período de vacância do diretor-presidente, vai haver o quê? Uma indicação do substituto pela não, minto. Durante o período de vacância de qualquer um diretor que não seja o diretor-presidente, a diretoria colegiada indicará uns substitutos entre os demais diretores da diretoria colegiada, sacou? Então vamos aqui, pessoal. Vacância definitiva. Caso haja vacância definitiva, o Conselho de Administração, né, irá eleger o substituto, um novo titular. Porém, existe aquele período entre que vagou e a eleição, que não acontece automaticamente. Tem que ter o quê? Uma assembleia para isso aí. Quer dizer, uma reunião para isso aí, né? Uma sessão para a eleição desse novo titular. Então esse período aí, chamado período de vacância, a pasta não ficará sem responsável. A presidência não ficará sem presidente. Então vamos lá, o que acontece aqui? No período de vacância, o diretor, a exceção do diretor-presidente, a diretoria colegiada indicará um substituto entre os demais diretores da diretoria colegiada. No caso do diretor-presidente, o Conselho de Administração escolherá um substituto entre os demais membros da diretoria colegiada. Percebeu aí? No período de vacância, se for do diretor, a própria diretoria colegiada indicará um substituto. Se for do presidente, quem vai fazer isso é o Conselho de Administração. E foi bem frisado aí no nosso dispositivo aí do Estatuto. Essa escolha, no caso do presidente, terá que ser feita imediatamente. Então a palavra imediatamente refere-se ao quê? A vacância do cargo de diretor-presidente. Sacou? Então tá. Revise aí essa aula quantas vezes você quiser, tá bem? Então se tiver gostado, curta, compartilhe, comente.
Essa aí foi mais uma aula que eu estou gravando para você. Aí se liga aí nas informações aí sobre eventos que eu estou colocando aí na parte das descrições dos vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tchau!